Olha, a missão Artemis II, ela foi muito mais do que só um voo, sabe? Foi o momento em que a humanidade de fato retomou a estrada para o espaço profundo. Depois de mais de meio século, o caminho para a Lua e, claro, para o que vem depois, está reaberto. Para a gente entender o tamanho disso, o peso desse momento, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Pensa só, desde Apolo 17, lá em 1972, a humanidade ficou, digamos, presa aqui pertinho, na órbita baixa da Terra. São 53 anos, ninguém tinha ido tão longe desde então. E esse tempo todo não foi só uma pausa, foi uma perda de ritmo, de impulso que agora, finalmente, a Artemis II veio para reverter. Então, o que a gente vai fazer aqui é conectar esses pontos. A gente vai começar com a herança da Apollo 17, depois passar para a Artemis 2 como um teste fundamental. Aí a gente explora os desafios de operar longe da proteção da Terra e, claro, vamos olhar lá para frente, a ideia de uma base na Lua e o que isso significa. Uma verdadeira escola para Marte. Ok, vamos começar então pelo início desse ato. Qual foi a herança deixada pela Apollo 17? Porque para a gente entender para onde estamos indo, a gente precisa lembrar exatamente de onde paramos. E por que aquela última missão na Lua foi tão importante. Olha só essas fotos. São de 1972. Elas parecem, à primeira vista, o fim de uma era, né? Mas a verdade é que a Apollo 17 foi muito mais do que um final heróico. Ela, na verdade, plantou as sementes de um tipo totalmente novo de exploração. E essa é a grande sacada. A Apollo 17 mudou a nossa visão da Lua. Deixou de ser só um destino para a gente chegar e virou um arquivo científico gigantesco. É um legado que a Artemis agora está dando continuidade. E é justamente esse legado científico que nos traz direto para a Artemis II. Porque, depois de 53 anos, a missão não foi de exploração no sentido clássico. Foi, na verdade, um teste. Um teste crítico projetado para validar cada pecinha da tecnologia que vai nos levar de volta para a Lua e, dessa vez, para ficar. Pensa na Artemis II como um grande teste de todo o sistema funcionando junto. Ela provou que os componentes principais, ou seja, a nave Orion, o foguetão SLS e toda a nova lógica de operação, que tudo isso funciona direitinho e em conjunto. E mais importante, com uma tripulação lá dentro. E olha, a missão provou essa capacidade de um jeito espetacular. Atingir essa distância recorde não foi só para quebrar um recorde, não. Foi um teste de estresse de propósito, sabe? Para forçar os sistemas de suporte à vida, de navegação e provar que eles são robustos o suficiente para aguentar o tranco do espaço profundo. E até a própria tripulação já sinaliza uma nova era. Ela reflete uma abordagem muito mais internacional, mais diversa, que é essencial se a gente está falando de uma presença de longo prazo no espaço. Mas a validação da tecnologia é só uma parte da história. Talvez a conquista mais decisiva da Artemis II tenha sido outra, uma conquista psicológica e operacional. Aprender a operar num ambiente totalmente hostil, bem longe da segurança relativa do nosso escudo magnético aqui da Terra. E aqui a gente vê o contraste, a diferença gritante de risco. Lá no espaço profundo, autonomia, sistemas super robustos, isso não é mais uma opção, entende? É obrigatório, não tem margem para erro. Então, o que a missão trouxe de principal? Basicamente um conhecimento aplicado que é vital. Validou a nave Orion para o espaço profundo e, talvez o mais importante, mostrou que nesse ambiente a saúde da tripulação não é só uma questão médica, é parte da infraestrutura crítica. É simples, se a tripulação falha, a missão inteira falha. Certo? E todos esses dados, toda essa validação de tecnologia, de operações, tudo isso alimenta uma ambição muito, mas muito maior. O objetivo agora não é mais só visitar a Lua, é construir uma base. É aprender a viver por lá. Essa é a arquitetura do futuro que está sendo desenhada. E essa imagem de uma base lunar, ela finalmente está saindo do campo da ficção científica e se tornando uma hipótese de engenharia bem concreta. É algo que está sendo planejado de verdade. Ok, mas aí vem a grande pergunta. Como é que se sustenta uma base tão longe de casa? E a resposta passa pela ideia de uma economia lunar, usando os recursos que já estão lá. E quando se fala nisso, a conversa quase sempre vai parar num material que parece até meio mítico, o hélio 3. Só que aqui a gente precisa ter os pés no chão. O potencial do hélio 3 como combustível para a fusão nuclear é, sim, imenso, mas os desafios, nossa, são gigantescos. Minerais, extrair em escala industrial e, claro, construir reatores de fusão que funcionem, tudo isso nos coloca a décadas de distância de tornar isso uma realidade. A boa notícia é que uma economia espacial de verdade pode começar com coisas bem mais básicas. Recursos locais, como gelo, que vira água e combustível de foguete, e o próprio solo lunar,
o regolito, que pode ser usado para construção. Só isso já reduziria muito a dependência da Terra e aumentaria a nossa autonomia por lá. E tem mais. Toda essa arquitetura, a base, o uso de recursos, a autonomia, não é sobre a Lua em si. A Lua não é o objetivo final. Ela serve a um propósito ainda maior. Usar a Lua como uma grande escola. Uma escola para Marte. Exatamente isso. A Lua é o nosso laboratório ideal. É o campo de treinamento perfeito para a gente testar habitats, medicina espacial, autonomia, é onde a gente pode reduzir os riscos antes de se lançar numa missão muito, mas muito mais complexa, que é ir para Marte. Então, o ponto crucial é este. Se a Apollo provou que era possível chegar, a Artemis começa a responder à pergunta decisiva do nosso século. Como permanecer, produzir conhecimento e seguir adiante? Então fica a pergunta, né? Se a Lua é a escola, será que a humanidade está pronta para a prova final? A Artemis 2 provou que a gente consegue voltar. A questão não é mais se a gente pode, mas se a gente tem a ambição de verdade para dar o próximo passo e se tornar uma civilização multiplanetária.